estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Meus irmãos, muito boa noite. É um prazer poder estar aqui novamente com todos. Queremos aproveitar a oportunidade de agradecer o convite, dos companheiros do Lar de Débora, para que pudéssemos hoje, em parceria, estarmos fazendo aqui o estudo da noite. E que todos sejam muito bem-vindos, que possamos ter uma noite proveitosa e que possamos tirar do estudo da noite o conhecimento necessário para que possamos passar por esse momento difícil e, como diz ali o tema do nosso estudo de hoje, de crise, de turbulência. Muito bem. As casas espíritas, elas não param, não podem parar realmente, porque o trabalho ele é contínuo. Independente do isolamento social, que não permite
o trabalho presencial, mas as casas espíritas continuam desenvolvendo, né, o seu trabalho, a espiritualidade atuando dentro da casa física, né, e ao mesmo tempo estando presente aqui conosco de forma virtual, né? Estamos aqui hoje celebrando também a tecnologia que nos permite esse contato, né, fazendo com que as distâncias venham a diminuir e que esse momento de dificuldade possamos trazer alento e orientação para todos os irmãos que estão vivendo esse momento. Bom, em função de estarmos fazendo esse trabalho, hoje o trabalho do palestrante ele vai um pouquinho mais além, né? Vamos aqui desenvolver algumas atividades que estariam ligadas aos trabalhadores da casa. Como nós temos que dar início ao trabalho da noite, nós iremos fazer da forma tradicional, né? Fazendo a nossa oração, pedindo a Deus que possa nos orientar, nos intuir, né? Para que possamos ser portadores, né, da Boa Nova. E orientamos aqui os irmãos, da mesma forma que na Casa Espírita, né, que possam colocar, né, a água ao lado aí, aqueles que estão participando conosco desse momento, para que essa água seja fluidificada, que a energia desse momento, das nossas orações, né, vão estar atuando, vão estar interligadas aqui através dos nossos pensamentos e da nossa vontade, é claro, no bem maior, e aí todos serão beneficiados e a água receberá toda a energia necessária para isso. Então vamos lá, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nesse momento, pensando, né, encaminhando os nossos pensamentos não só ao Pai Criador, mas também a Jesus, nosso Mestre e companheiro, direcionando esse pensamento a todos aqueles irmãos, né, que necessitam, a humanidade como para que todos possam ser beneficiados. Deus Pai de misericórdia, Senhor Jesus, amigo e companheiro, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em vosso nome, e somos gratos, ó Pai, por esse momento bendito de podermos participar, né, desse trabalho tão importante, tão necessário, na obra do Criador. Pedimos, Senhor, que permita que nesse momento os amigos espirituais, né, os mentores desta casa, ao lado de Débora, e todos os mentores que nos sustentam, para que possamos levar toda a orientação a que possam se encontrar, nos amparando e abençoando a todos os irmãos, a todos aqueles que estão sintonizados nesse momento, né, com os trabalhos dessa casa, mas também a toda a humanidade que nesse momento necessita de paz, de harmonia, precisa de orientação, de amparo, para que possamos viver esse momento tão singular. Pedimos ao Deus Criador que nos fortaleça e, em gratidão a tudo que temos recebido, pedimos ao Pai que possa impregnar as nossas orações com a vossa bênção, com a vossa paz, e que nesse momento direcionamos as nossas orações e os pensamentos a todos aqueles irmãos que necessitam, que se encontram em momentos de dificuldades, em momentos de prova, né, para que sejam fortalecidos, para que sejam amparados. Esteja conosco, ó Pai, hoje e sempre, assim seja. Bom, meus irmãos, hoje nós trouxemos o estudo da noite, um tema que a princípio parece ser alguma problemática, né? O momento que nós estamos vivendo, momento de crise, momento de dificuldade, essa pandemia, né? Nós temos uma situação crítica na saúde mundial, com a presença de um vírus que ainda não temos uma vacina pronta para imunizar a população como um todo, e de alta virulência, e que tem trazido bastante desassossego para todos, né? Infelizmente, em função de não termos um tratamento ainda
para conter o avanço desse vírus, a única estratégia adotada pelos governantes é o isolamento social. E aí nós vamos ver que a crise que se abate sobre a saúde mundial, ela também acaba se abatendo sobre a economia, né? Sobre a sociedade como um todo, porque o isolamento, a necessidade do isolamento para contermos a velocidade, né, desse vírus, para que não o sistema de saúde público, vai fazer com que muitos trabalhadores, né, tenham que ficar em suas casas, muitas empresas deixam de produzir, isso afeta a cadeia produtiva, isso afeta, de uma certa forma, a questão de preço de produtos, isso acaba gerando desemprego na sociedade, e nós temos visto que o problema que é de saúde pública mundial, né, acaba se ampliando, né, e aí você acaba tendo desemprego, você acaba tendo o aumento das dificuldades das famílias. Nós vamos nos deparar com trabalhadores impossibilitados de trabalhar, sem ter como suster a sua casa, sem ter como manter os seus familiares, e isso nos traz uma reflexão muito profunda e que a gente precisa entender qual o significado de tudo isso, né? O porquê desse momento que nós estamos vivendo, o porquê, na realidade, se permitiu que essa situação viesse a acontecer, porque não há casualidade, né, na obra do Criador. As coisas não acontecem por acaso, existe toda uma fundamentação, uma explicação lógica para isso. Não há, né, fatalismo também, né, responsabilidade, né, injustiça por parte de Deus. Nós somos detentores do nosso destino, nós somos construtores desse destino, e esse destino ele é construído individualmente, mas também coletivamente, né? Praticamente pela lei da causa e efeito, o nosso livre-arbítrio, muitas vezes a nossa imprudência na forma de agir, faz com que sejamos impactados mais à frente por essas ações indevidas, pela nossa omissão, pela nossa irresponsabilidade, né, pelo nosso apego, né, ao erro, às paixões e tal. E esse mesmo processo, ele se dá de forma coletiva. Quando vemos toda a coletividade, né, passando por uma dificuldade, por um problema, os problemas que são individuais nós também vemos no coletivo. E aí nós observamos hoje o impacto de toda essa situação. Bom, nós fomos buscar o estudo da noite, fomos pesquisar, desenvolver esse trabalho a partir da obra, né, do Divaldo Pereira Franco, a psicografia da Joana de Ângeles, conhecido como Encontro com a Paz e a Saúde. E aí nós temos um pequeno capítulo dessa obra que se chama Crises e Turbulências, onde a Joana de Ângeles ela faz uma análise, né, essa obra é de 2008, veja bem, né, 2008, praticamente 12 anos depois, o que ela discute, o que ela aborda nessa obra é muito clara a nossa realidade e o que mostra também que o problema que nós estamos vivendo, a crise que nós estamos vivendo hoje, ela não é uma crise que surge a partir desse momento, de um fato atual, né? Nós temos uma série de situações não resolvidas ou mal resolvidas ao longo, né, de décadas, vamos dizer, né, de um período maior de séculos, que não foram resolvidas, né, não por falta de orientação, não por falta da palavra. O Evangelho de Jesus é o nosso norte, é o nosso caminho, né? A busca da orientação religiosa, espiritual, ela é fundamental, independente de estarmos vivendo momentos difíceis ou não, né? Mas o homem, de uma forma geral, ele muitas vezes ele se faz de surdo às orientações, às informações que chegam, né? Muitas vezes pela ignorância, pelo pouco entendimento, pelo apego, né, às paixões, né, pelos interesses egoístas,
pelo orgulho, pela vaidade, o homem acaba se achando, né, acima até do Todo-Poderoso, e hoje a gente observa que boa parte das consequências, dos problemas enfrentados por cada um de nós tem a ver com as nossas ações, com as nossas atitudes. E nessa obra, né, a veneranda Joana de Ângeles, ela traz uma explicação, né, bastante interessante, que vai nos dar uma certa tranquilidade, primeiro porque o momento que nós estamos vivendo não é um momento, né, que veio como o Apocalipse mostra, ou como é interpretado de forma indevida, como se o mundo fosse acabar, né? Nós temos aí várias teorias, né? Na Bíblia o Apocalipse vem apresentando uma série, né, de ideias, né, já se prevenindo, mostrando uma visão de final dos tempos, né, os 4 cavaleiros do Apocalipse, a visão da fome, miséria, peste, morte, né, só que carece de interpretações. Deus, ele não criou o mundo, né, com o propósito de destruir a humanidade. O mundo, esse mundo criado, construído há 4 bilhões e 700 milhões de anos atrás, sob a orientação do nosso Mestre Jesus Cristo, ele foi construído com o propósito de abrigar, né, uma humanidade necessitada de conhecimentos, de informações, de esclarecimentos, para que pudessem, né, sair daqueles vícios, né, a conseguir se despir daqueles valores morais que são contraditórios com os valores pregados pelo Criador, né? E aí, muitos aí vão lembrar, né, na obra, se eu não me engano, Caminho da Luz, do Emmanuel e do Chico, né, em que se fala sobre os exilados de Capela, né, mostrando que há 4 bilhões e 700 milhões de anos atrás, esses capelinos foram trazidos para cá, porque o mundo onde eles viviam já haviam passado por um processo, né, deixado de ser um mundo de prova e expiação para ser um mundo de regeneração. E eles foram trazidos para a Terra há séculos, há bilhões de anos atrás, porque a Terra, nesse momento, se construía com esse propósito de ser um mundo de provas e expiação. E hoje nós estamos vivendo um momento parecido com esse momento dos capelinos lá atrás, né? Onde a Terra se prepara, vem se preparando há praticamente mais de um século para essa mudança, para esse momento de mudança, para esse momento de transformação, né? E aí é preciso, na verdade, mudanças fundamentais para que esse homem, né, que até hoje não tomou a atitude de buscar essa mudança interior, né, de participar ativamente da obra do Criador, né, de buscar naquilo que o Jesus Cristo nos deixou em seu Evangelho como as informações fundamentais para que possamos seguir o nosso caminho. Então, é um momento crucial. Então, nesse momento, nós estamos vendo uma crise se configurando, né? É o fim do mundo? Não. Deus não está aqui para destruir o mundo, para destruir a humanidade. Mas, infelizmente, quando estamos, né, surdos aos apelos do alto, infelizmente é preciso que abalos surjam, né? Crises surjam. E aí nós vamos ver o que a veneranda Joana de Ângeles nos traz, né? Um esclarecimento sobre as crises e turbulências, que tem um propósito muito benéfico, né? De trazer, né, esse abalo momentâneo, alertar, sacudir a humanidade que é preciso buscar novos caminhos. E ao final desse trabalho que nós estamos iniciando aqui, nós vamos trazer uma visão científica, né, dessa ideia de crises e turbulência do Albert Einstein, que é o criador da teoria da relatividade, que traz assim esclarecimentos fantásticos a respeito desse momento. Tá? Então vamos lá. Vejam bem, a evolução e a crise são momentos que caminham junto. Deus, na realidade, espera
para todos nós, né, o objetivo dele para todos nós é que a gente venha evoluir, que a gente venha crescer, que a gente venha melhorar como seres humanos. Mas, infelizmente, né, não há uma uniformidade na conduta, no comportamento humano. Muitos são apegados demais ao materialismo, às paixões, né, às vantagens, né, tem uma inclinação para o mal, e outros não. E aí nós temos uma variação, né, desse progresso da humanidade. A evolução, ela tão fundamental para que o homem atinja, né, mundos, né, mais felizes, né, e atinja esse estágio de evolução intelectual, emocional, mas em muitos casos, para que esse processo ocorra, é necessário que a crise também venha acontecer, como forma de mexer, de abalar as estruturas, né, dessa humanidade para que as coisas venham tomar outro caminho. Então ela diz para a gente que todo o processo de evolução, nos mais variados aspectos, experimenta periodicamente crises, resultantes de avaliações que examinam os métodos comportamentais utilizados. E quando nós falamos de crise, isso não é uma coisa desconhecida para nós, né? Quem nunca passou por momentos de dificuldade, por momentos ruins, né? Momentos complicados, que marcaram as suas vidas e que, de uma certa forma, impulsionaram caminhos diferentes, né? Novos caminhos, né? Buscando novas alternativas, e isso, de uma certa forma, acabou possibilitando uma melhoria de vida. E aí nós olhamos para trás, que naquele momento que vivemos temerosamente, aquele momento de crise, de dificuldade, mas depois que passamos por aquele momento de turbulência, olhamos para trás e adquirimos a experiência para que mais à frente não venhamos a passar por esses momentos de dificuldade. Então a crise, de uma certa forma, ela tem uma importância em nossas vidas, porque ela permite, quando estamos acomodados em nossa zona de conforto, que tomemos as atitudes que deveríamos estar tomando num processo normal, né? Porque a evolução é constante. Nós é que às vezes nos acomodamos, né? Acomodamos na vantagem, nos acomodamos no prazer, nos acomodamos nas paixões, né? Ou nos deixamos levar, né? Às vezes até pelo processo, né, de influenciação espiritual, porque criamos uma sintonia com aqueles irmãos que pensam e sentem da mesma forma que nós, quando às vezes estamos no caminho do erro, e que às vezes nos querem ver parado, não nos querem ver progredir. E aí, quando não estamos dando ouvido, atenção às orientações que vêm do alto, porque também Deus nem os seus mensageiros podem ferir o nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes o choque, né, é uma situação que vem para abalar, né, para mexer com as nossas estruturas, para que possamos despertar, né, e caminharmos. É essa a ideia. Bom, e ela fala para a gente que a crise é uma necessidade sociológica. A crise é uma necessidade sociológica e psicológica, facultando o melhor aproveitamento das oportunidades existentes, ensejando a coragem para serem realizadas mudanças de paradigmas, assim como de condutas, sempre objetivando resultados mais saudáveis e práticos. Então é esse o objetivo. Quando a crise surge, né, de uma certa forma, ela possibilita essas alternativas. Você tem que buscar um caminho, você tem que sair daquele momento. E aí, quais são as alternativas? É o momento que você tem que parar para refletir, para decidir, né? Muitas vezes não é somente a nossa vida que depende daquela decisão, mas é a vida dos nossos filhos, é a vida dos nossos companheiros, da nossa companheira, né? É a vida dos nossos amigos. E aí a importância da decisão demanda que se reflita, né, o impacto que ela pode ter na vida de várias pessoas. E aí a decisão nos leva a refletir, a se aprofundar, a buscar esse contato mais de perto, né, com o Criador, para que nos inspire, né, nesse momento difícil. Bom, e aí nós precisamos buscar novos caminhos. Bom, a crise, ela impulsiona esses novos caminhos,
Da mesma forma como a crise se apresenta em caráter de falta, de luta, de transformação, ela também propicia novos rumos, conceituações compatíveis com a época e as suas estruturas éticas, morais e sociais. Ele está dizendo para a gente, né, que a crise ela pode se apresentar de diversas formas, né? A falta, a carência de alguma coisa, a luta, o sacrifício, a dificuldade, né? A transformação decorrente daquele momento difícil, de amargura, problemático, mas como nós colocamos, ele vai nos impulsionar a buscar caminhos novos, a caminhos diferentes. E ele fala sobre conceituações compatíveis com as épocas e suas estruturas éticas e morais. E esses pontos aqui eles são fundamentais, principalmente essa questão ética e morais. Porque o grande problema que afeta hoje a humanidade como um todo tem a ver com esses valores morais, né? Hoje nós vivemos num mundo tecnológico, desenvolvido, né? Graças a Deus, diferente da pandemia que tivemos no início do século XX com a gripe espanhola e outras, né, epidemias, porque nós tivemos no século XIV na Europa, a peste negra, que ficou restrita praticamente à Europa e parte da China, de onde, né, ela partiu. E nesses períodos nós não tínhamos tecnologia, uma ciência bem desenvolvida como nós temos hoje. Hoje nós temos ciência, tecnologia, conhecimento, né? Tudo que permite ao homem a buscar resposta, como nós estamos vendo aí, graças a Deus. Não temos a vacina, mas há toda uma discussão em termos de medicamentos, em termos de tratamentos, né? Há toda uma discussão em termos, né, da proposta de isolamento social, ou de não isolamento, ou de flexibilização, e que às vezes a gente vê o antagonismo entre grupos políticos que acabam tentando levar isso para um campo ideológico que não é o ideal nesse momento, mas que de uma certa forma é salutar, porque propicia a discussão e permite na realidade a busca de saída. E nós vamos vendo aí surgindo tratamentos, né? No início da pandemia nós tivemos uma tragédia, né? O índice de mortalidade altíssimo. Hoje nós temos graças ao bom Deus, ao surgimento de medicamentos, de fármacos que permitem tratamentos, né, feitos de forma antecipada, que permitem, na verdade, que o indivíduo não venha a entrar em estado de gravidade. Então, hoje nós temos tudo isso. Então, temos a tecnologia, temos inovações, mas o homem ainda parece que se encontra preso ao medievalismo, né, ao barbarismo. Nós ainda estamos vendo o homem apegado a certos comportamentos, e isso, de uma certa forma, ela virou também, né, uma epidemia que faz com que haja toda uma retração, né, em termos de crescimento, de evolução dessa humanidade, o que leva também a esse momento de abalo, para que as pessoas se voltem um pouco mais para dentro de si, para dentro das famílias, que busquem essa união, né, com aqueles a quem acolherem responsabilidade, com os filhos, companheiro, companheira, aos amigos, aos irmãos, né, busque mais essa proximidade com o Criador, que é fundamental para nos dar as condições necessárias para que possamos seguir em frente. Bom, e aí nós temos o homem em crise. É esse homem que se encontra em crise. E aí a veneranda Joana de Ângeles, ela nos coloca de uma forma muito interessante que, da mesma forma, aí ela usa um exemplo, né, um comparativo muito interessante, que ela diz assim, o mundo contemporâneo encontra-se em crise de valores, que são esses valores morais e éticos, né? Mas ela mostra que também nós temos convulsão interna na adaptação das placas tectônicas, nos fenômenos sísmicos disso consequentes, nas erupções vulcânicas, tempestades, ciclones, que sempre ocorreram na acomodação do planeta ao equilíbrio cósmico, mostrando que tal como o mundo, porque nós temos vivenciado isso, né? Vira-volta nós temos notícia sobre terremotos na Europa,
né? Terremoto no México, na Turquia, né? No Iraque, nós temos notícias de erupções vulcânicas, né? Então nós temos aí o mundo, né? O planeta, a natureza buscando, né? Essa acomodação, essa adaptação, né? Do equilíbrio dentro, né? O planeta dentro do universo, ele passa por esse processo de adaptação, por processo de melhoria. Olhando ao nosso redor, observando o relevo, né, do nosso planeta, olhando os mares, oceanos, desertos, né, vemos que ao longo dos séculos nós tivemos transformações, processos de mudanças que foram imensas, né? Período de glaciação, aonde era deserto virou floresta, onde era floresta acabou se transformando em oceano. Então olha quantas mudanças nós vimos aí no planeta, né, comprovado cientificamente, e ela tenta mostrar que da mesma forma que o mundo passa por esse processo de estruturação, né, na busca desse equilíbrio, assim a sociedade também que o habita, né? A humanidade que habita esse planeta, ele também passa por esses momentos de crises que são o quê? Resultados das convulsões experimentadas pelas criaturas. Então, isso que nós estamos vendo não é nada de fantástico, né? De absurdo, mas é preciso entender que o processo ocorre, né? Porque quando entendemos que esse processo ele se dá de tempo em tempo, ele é consequência, muitas vezes, no caso da sociedade, quando você fala sobre a sociedade, é consequência das ações, das atitudes do homem, né? Então a coisa não fica tão terrível, porque entende-se que para que haja equilíbrio, para que haja melhora, é preciso que esse homem procure essa melhora íntima, né? Procure esse equilíbrio, procure, né, um caminho correto, mudar a sua conduta, o seu comportamento, né? E aí, como o planeta se convulsiona na busca do equilíbrio, assim é a sociedade. Então a crise não é esse bicho de sete cabeças que aparece, mas é um momento fundamental para que venhamos a repensar valores e comportamentos. Bom, né? E aí nós temos, né, situações climáticas, furacões, terremotos, vulcões, tempestades, maremotos, ciclones, né? Que já são coisas conhecidas, mas que vemos, nós brasileiros vemos isso muito mais à distância, né? E não temos esse grande temor, mas que o mundo vive passando por essas convulsões, né, em termos de natureza, sim. Bom, e aí ela diz pra gente que o homem, da mesma forma, se encontra em turbulência como resultado da crise de valores em que se apoia, descobrindo que tudo à sua volta sofre os efeitos desse distúrbio, talvez necessário no momento a fim de surgirem novos conceitos e comportamento. Isso é uma ação da lei de causa e efeito, né? O que nós vivemos, a dificuldade, o problema, a crise, seja essa crise, né, individual, seja essa crise coletiva, como nós estamos observando, ela é fruto do nosso comportamento. Ele é fruto das nossas atitudes, é fruto da nossa omissão. E aí nós vamos observar, a gente consegue ver esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, né, é um momento que demanda cooperação, demanda união, né, demanda solidariedade, demanda caridade, e nós temos visto isso acontecer, né? Grupos se mobilizando, pessoas se sensibilizando, mas temos também ainda observado muitos que são insensíveis a essas dificuldades, né? Temos observado situações bastante complicadas, onde a dor do outro é a nossa dor também. Talvez estejamos em situação bem melhor nesse momento, mas podemos, mais à frente, estar vivendo a situação daquele irmão. E podemos estender a mão, né? E esse é o grande problema, porque as pessoas acreditam numa visão, né, egoísta, individualista. As pessoas estão muito mais preocupadas com os seus problemas, achando que os seus problemas são os maiores problemas do mundo.
E quando nós olhamos para trás, para os lados, nós observamos quanta dor, quanto sofrimento existem, né, a mais do que os nossos. Esse é o momento para refletirmos sobre isso. Esse é o momento que nós devemos aproveitar para agir dentro daquilo que rege a lei do Criador. Aquilo que o Evangelho do Cristo trouxe para a gente. A mensagem do Cristo, tanto lá, há 2000 anos atrás, o Cristo sofreu escárnio porque as ideias pregadas por ele, né, elas se contradiziam com os valores existentes na época do barbarismo ainda existente na sociedade romana, entre os povos judeus da Palestina. Né? A honra lavada com sangue, né? A lei mosaica, em que punia adultério com apedrejamento, né? A própria crucificação do Cristo de forma bárbara, absurda, né? O sofrimento provocado. Então, só que na realidade, hoje, em pleno século XXI, nós ainda encontramos pessoas que possuem o mesmo tipo de comportamento, que pensam, sentem, agem da mesma forma que nós estamos vendo lá atrás. Né? São impassíveis em perdoar. O perdão pregado pelo Jesus, a humildade, a caridade, o amor ao próximo, que muitas vezes é visto como um sinal de fraqueza, de covardia, é, na realidade, um sinal de superioridade imensa. Né? Atitude que deveríamos todos ter, né? Diante do outro, atitude que deveríamos ter diante, né, daqueles que necessitam da gente, porque muitas vezes o perdão é uma caridade imensa. Perdoar, amparar aqueles que precisam da gente, né, relevar, compreender. Então, quando nós falamos sobre essa questão de valores morais, nós estamos falando dessas atitudes. A corrupção que campeia hoje, né, a preocupação do homem, né, com valores, com acúmulo de riqueza, esquecendo milhares de pessoas, né, que sofrem aí afora por falta de um pedaço de pão. Né? Então são situações para se refletir, porque a epidemia que hoje campeia, ela não escolhe classe, ela não escolhe raça, ela não escolhe religião, ela não escolhe cultura. Ela é uma epidemia que afeta todos, ricos, pobres. E hoje a gente tem discutido, grupo de risco, idosos, mas estamos vendo também que a doença ela tem atacado jovens, crianças, não só aqueles que apresentam comorbidades, e é preciso se avaliar bem esse momento. Porque a única proteção que nós temos, a única proteção, é a proteção da caridade, da fraternidade, a ação do homem em benefício do próximo, né? Ligado, interligado, né? Em sintonia com Cristo, é a única proteção que nós temos, nós e nossos familiares, contra esse mal que campeia, esse mal que assola, né, a humanidade como um todo. Então, a cooperação é um sentido claro e que a gente observa na natureza. Veja bem, seres irracionais, mas que já têm isso no seu comportamento, no seu DNA, não vou dizer, nem sei se poderíamos colocar dessa forma, né? Um exemplo aqui, formigas e outras espécies, né, que estão preocupadas, que têm esse comportamento social de ajudar o outro. E o homem, um ser racional, né, é um ser que possui intelecto, um conhecimento, ciente, né, de tudo isso, ele se omite na forma de socorrer, na forma de amparar. Né? Ele está preocupado às vezes com o poder, ele está atento às vantagens e acaba deixando de lado, né, aqueles irmãos que, de uma certa forma, acabam sendo também responsabilidade sua na forma de agir. Porque nós não sabemos o compromisso que viemos e a dívida, a nossa relação, né, com essas pessoas. Às vezes a pessoa fala, a sociedade como toda, sabe-se lá, se no passado você não for responsável, né, por comprometer vidas, né, por prejudicar, quantos políticos, quantos governantes aí deixaram de fazer a sua parte? Né? Sacrificaram, levaram as pessoas a um estado de miséria, de sofrimento. Basta ver a respeito disso para saber. Né? Bom,
E aí ela fala sobre o homem na contramão da evolução. Né? Em toda parte no universo existe um sentido de cooperação e não de competição, enquanto as criaturas humanas combatem-se dominadas pelos interesses escusos que se apoiam. Então, nós estamos aqui apontando, né, algumas situações que são claras no nosso dia a dia, né, que nós já vivemos, que já tivemos esse tipo de comportamento. A visão, né, a proposta, se na natureza isso é um instinto natural, no homem nós não vemos isso como instinto natural. Né? Aonde deveria haver cooperação, nós estamos vendo competição. A preocupação do indivíduo em querer ser melhor do que o outro, em querer se mostrar, né, mais do que o outro, adquirir, acumular. Então, é essa situação que eu posso não apontar a você, mas que você, ao se olhar no espelho, ao refletir, você sabe a sua conduta, a sua atitude, na sua relação com seus irmãos, com seus filhos, com seus amigos, né, na sua relação com a vida, né, como você age, quais são as suas falhas. Né? Bom, e aí nós olhamos a humanidade, né, quantas situações complicadas nós vemos. O homem em si, com a sua atitude egoísta, né, com o seu orgulho, com a sua vaidade, ele acabou, de uma certa forma, dividindo a sociedade em classes e subclasses. Hoje você tem a sociedade dividida, né, por raças, etnias, culturas, religiões, né? E essas divisões acabam levando conflitos. Quantas situações nós vivemos no mundo que geram conflito em função dessas divisões? O preconceito racial, né? O preconceito de condição, preconceito social, né? O rico, o pobre. Nós vivemos um momento complicado essa semana, difícil, né? A visão arrogante de alguém que se acha superior a outra, né? Como ocorreu no Rio de Janeiro com o caso, né, da mulher e o fiscal, né, da Secretaria de Saúde, que estava lá fazendo o trabalho dele de controle com relação à questão da aglomeração, né, a liberação, a flexibilização da prefeitura, e que as pessoas estavam desrespeitando, sem usar máscara, com um isolamento, um distanciamento que não era aquilo que pregava a lei. E uma mulher lá, quando foi inquirida, né, pelo profissional que estava fazendo o trabalho dele, a mulher falou, né, que o outro não era cidadão, que era alguém, né, superior a ele, porque tinha formação universitária, né, por isso aquilo, como se na realidade o fato de um indivíduo ter formação universitária, ou primária, né, ou média, faz de que o indivíduo seja superior, melhor do que o outro. E na realidade vimos um ato de humildade do profissional que tinha toda uma formação acadêmica, de mestrado, doutorado, né, profissional de universidade, e não colocou aquilo como forma de tentar diminuir a pessoa que a humilhava. Né? Então, são essas situações que nós estamos vivendo e que acabam, né, refletindo em nossas vidas. É preciso mudar esse tipo de conduta, é preciso mudar esse tipo de comportamento. E nós vemos a sociedade, mundo afora, o sofrimento campeia, a miséria, a fome, né, e poucos se mobilizam. Né? Poderia se mobilizar muito mais, o pouco, o trabalho de formiguinha, como diria a minha amiga Jusceia, né? O trabalho de formiguinha, um pouquinho que cada um faz, poderia se colaborar para diminuir a dor, o sofrimento do outro. E muitas vezes eu estou preocupado a olhar para o meu umbigo, né? Estou preocupado com o conforto da minha família. Oro pelos meus e esqueço dos que estão em abandono. Daqueles que se encontram ao relento, daqueles que se encontram enfermos, até no ato, né, a nossa caridade de orar, acabamos às vezes sendo egoísta, né? E é essa discussão que deve ser feita, essa reflexão que precisamos fazer. Né? Bom, e aí ela diz o seguinte, ela mostra, né, as chagas do egoísmo e do orgulho na sociedade. A sociedade é um todo que deveria ser harmônico, mas os preconceitos nascidos no egoísmo e na prepotência dividiram-na em grupos étnicos, sociais, raciais, culturais, comportamentais, religiosos, de onde se destacaram inumeráveis subgrupos,
sempre o quê? Divisório, no que deveria ser unidade. É o que nós acabamos de colocar agora. Né? Essa sociedade, que deveria ser uma sociedade una, uma sociedade onde todos estariam imbuídos pelo bem comum, é uma sociedade que, a partir dessa visão egoísta do homem, ela acabou gerando conflitos. Né? Porque essa divisão, ao dividir raça, grupo, classe, gênero, dá-se uma ideia de superioridade, né? Criar, nós vimos no século XIX, a criação até de pseudo-teorias que tentavam justificar a superioridade, né? Racial, ariana. Quer dizer, nós temos uma série de abusos, de barbaridade, que o homem tenta utilizar para tentar justificar, né, a sua sede de domínio, a sua sede de poder, né, a sua sede de se sobrepor aos mais fracos. Né? Bom, e aí isso tudo acaba gerando o que a gente chama de uma insegurança, né, psicológica. E é fruto dessa crise moral que acaba atormentando o homem. É uma atitude, né, de autodestruição, e ela coloca para a gente: os preconceitos são frutos espúrios da crise moral, que atormenta indivíduos insatisfeitos com a própria conduta, exigindo privilégios para si em face da insegurança psicológica no trato relacional com o seu próximo. Esse comportamento tem levado a humanidade à autodestruição, porque os grupos antagônicos, ou seja, aqueles grupos opostos que se subdividiu, raça, religião, né, cultura, né, reagem uns contra os outros, tornando as crises existenciais verdadeiras guerras que empurram para o fundo do poço o desespero do aniquilamento. E nós temos visto isso na sociedade, né? Seja no interior, né, da micro-sociedade, com grupos, né, segregados em bairros, em favelas, em comunidades, seja essa disputa religiosa, né, às vezes por um purismo religioso que acaba levando a conflitos, né, como situações do Oriente Médio, os conflitos que nós temos observado relacionados a terrorismo, né, a grupos islâmicos, não o islamismo em si, mas pessoas que acabam fazendo uma interpretação, né, muito rigorosa daquilo que eles acreditam e que se acham, né, superiores com relação a outros grupos, não só religiosos, mas também grupos políticos. Né? Bom, e aí os conflitos na sociedade. Você tem conflitos na sociedade entre esses grupos, conflitos raciais, culturais, religiosos, que geram conflitos também entre os estados, entre os países, levando, né, a animosidade em determinadas regiões do mundo. Bom, e aí ela fala para a gente, né, torna-se inevitável uma reação de lógica e de compreensão. Ou todos se unem em benefício do ideal comum, ou todos são arrastados pelo caudal da loucura. Nesta luta cotidiana é impossível a sobrevivência do vitorioso. Caso ocorresse o surgimento de algum indivíduo, grupo, nação ou continente, porque logo tombaria vitimado em si mesmo sobre os despojos do vencido. Não há como se resolver o problema sem que haja a união de todos em benefício de todos. Né? Então, esse momento é um momento para se refletir, porque a epidemia, a pandemia, ela está afetando países ricos e países pobres. Ela tem afetado grupos ideológicos, né, capitalistas, socialistas, né? Ela tem afetado grupos raciais, né? Não há diferença. É um momento para se refletir. Há uma democracia na forma como a doença se manifesta. O que demonstra, né, o que o Criador traz alguma mensagem. É preciso refletir. É preciso rever esses valores. É preciso repensar a vida, a sua relação familiar, a sua relação no trabalho, a sua relação com Deus, né? Esse afastamento, a necessidade de buscarmos esse entendimento, a sua relação, né, com outro sentido de ser fraterno, de se preocupar com o seu irmão, de buscar, né, fazer a caridade, de buscar
socorrer de alguma forma aquele que se encontra. Porque se fizermos a caridade próximo aqui, cada um fazendo próximo de si, teremos o todo, a caridade ocorrendo e todos sendo amparados e socorridos. Né? Cooperação. Toda a cooperação, pois torna-se necessária e urgente, a fim de que a grande crise que domina os quadrantes do planeta e todas as criaturas sencientes, especialmente humanas, possa vigiar na consciência e nos pensamentos dos geradores de crise. Então, é preciso que essa cooperação ocorra. Sozinho, isolado, não conseguiremos nada. Divididos, não conseguiremos nada. É preciso unirmos força. No sentido, como estamos fazendo hoje, na busca de uma vacina, na busca de um medicamento, nós precisamos fazer esse esforço na busca da paz, né? Na busca da harmonia no mundo. E aí nós vamos ver sobre os problemas. A crise que hoje assola a humanidade, ela não surgiu agora, ela não foi criada agora. Ela é consequência de situações mal resolvidas lá atrás. Há quantos anos nós estamos discutindo sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão da natureza? E ela diz, o próprio planeta sofre a devastação em diversas áreas, como efeito da crise de respeito pela vida, pela natureza, pela Mãe Terra, sendo indispensável que haja uma renovação de conceito em torno de sua preservação, imediatas, antes que o caos se estabeleça por definitivo. Fala-se sobre queimadas, né? Fala sobre aquecimento global, fala sobre industrialização desenfreada, né? Fala sobre essa disputa entre nações desenvolvidas e industrializadas e o impacto disso na natureza. Só que quando se trata do interesse próprio, o indivíduo ele não está preocupado com amanhã. Como se na realidade ela coloca isso aqui para a gente, né? Ele está preocupado com hoje, com o que ele enriquece, com o que ele acumula, achando que no futuro não interessa, que ele não está aqui. E é um equívoco, porque pela lei da reencarnação ele vai estar aqui no futuro. Ele retornará nesse momento para presenciar, né, aquilo que ele destruiu lá atrás, né? Simplesmente para encontrar a carcaça, os restos da destruição provocada no hoje, nessa vida presente. Então é a insanidade do homem, é preciso trazer esse homem à razão. São esses problemas inacabados, mal resolvidos, que através de acordos para beneficiar uns e outros não foram solucionados, né? Então, nós vamos nos deparar com problemas ambientais, né? Queimadas, o processo de desertificação, processo de chuva ácida, né? Como ele coloca aqui, ó. É certo que a natureza possui recursos próprios de autorrenovação, de autorreconstrução, necessitando, porém, de tempo e de condições propiciatórias para o cometimento que o ser humano não lhe faculta. A natureza, ela dispõe de mecanismo de autorregulação, né? De autorrecuperação, né? Se ocorre uma queimada, a Terra não fica totalmente destruída. Com o tempo, nós vamos ver esse processo, a natureza, né, buscando a transformação do próprio produto da queimada, né, como dizia lá o Lavoisier, nada no mundo se perde, tudo se transforma. Então você vai ver a natureza se reconstruindo a partir daquilo. Só que ela diz aqui que a natureza precisa de quê? De tempo para que essa reconstrução ocorra. E esse tempo não está sendo dado pelo homem. A ganância, o busto, a busca pela riqueza, né, vem fazendo com que esse tempo não seja possível e a natureza não consiga, né, se refazer. Então ele diz, a natureza ela padece com o efeito de chuva ácida, do envenenamento por metais pesados, que extingue o ozônio, essa camada protetora que impede que os raios solares cheguem ao planeta com tanta intensidade e venha provocar doenças cancerígenas de pele, por exemplo, como nós temos visto, né? Intoxicam o oxigênio, alterando o clima em face do degelo dos polos, né? O aquecimento global, o aumento da temperatura provoca o degelo das calotas polares, aumentando o nível dos oceanos, fazendo com que os mares avancem, né, sobre o continente. O aumento de temperatura acaba aumentando o processo de evaporação,
gerando tempestades como furacões, tufões, que vêm destruindo, arrasando, né, alguns territórios do continente. Os Estados Unidos mesmo, o país mais industrializado e causador, né, de poluição, vem sendo afetado na parte sul, né, do seu território com essas tempestades aí, né, com a consequente aridez das terras férteis, desaparecimento de lagos e mares, aumento do volume de água dos oceanos, desaparecimento paulatino de água potável, ameaça de todo lado. Então, tudo isso decorrente de quê? Do egoísmo do homem, né? Da luta pelo poder, da ganância. Então, são casos não resolvidos que hoje, né, acumulando, isso vem tombando e vem hoje desembocar também nessa situação que nós estamos vivendo aqui. Porque não é fruto só desse momento, do vírus em si aqui, mas de situações mal resolvidas lá atrás. É preciso o choque de realidade, né? E ela diz, somente uma crise de consciência humana e sociológica poderá despertar aqueles que destroem o habitat, que é esse ambiente que nós vivemos, facultando-lhe a compreensão da responsabilidade e do respeito pelas imposições naturais do equilíbrio cósmico, né? Então o choque, ele é fundamental, né? Que venha o escândalo, como dizia Jesus. É preciso que venha o choque e esse momento, já que as pessoas se fazem surdo a essa situação. A inconsciência em torno da vida, o abuso dos recursos naturais, os exageros industriais e a prepotência de algumas nações respondem pelo estado em que se encontra a Terra, ameaçada e sem meios de superar a injunção, caso não sejam tomadas medidas salvadoras urgentes em favor da vida. E isso ela falou em 2008, né? E nós estamos em 2020, mostrando que todo esse processo vem desembocar agora, nesse momento. Ah, isso tem a ver? Obviamente, também tem a ver. Esse momento é um momento de reflexão sobre todo, né? Não é um momento isolado. Bom, tudo tem início no homem, surdo aos apelos do alto. E ela coloca, tudo por efeito da crise o quê? Moral. É o comportamento do homem, né? Que assalta o homem e a mulher dos últimos tempos, já lúcidos a respeito dos mecanismos planetários, mas indiferentes aos seus efeitos, como se não lhe interessasse o quê? O futuro, no qual pensam, por certo não estarão. Ela faz esse alerta que nós colocamos ali. Porque hoje, pior do que no passado, é que o homem hoje é consciente. Quando a gente fala sobre valores morais, sobre orientação, o Cristo veio há 2000 anos atrás, não para destruir a lei, como diz ele, né? Mas para fazê-la cumprir, mas dar uma interpretação correta, né? Em um momento que não necessitava de tanto rigorismo como foi a lei mosaica antes do Cristo. Todas as orientações chegaram, e muito antes do Cristo, muitos outros mensageiros foram enviados pelo Criador para dar ao homem essa noção de religiosidade, essa noção de consciência, de caminho a ser seguido, de valores, né? Nós temos vários filósofos, né? Lao Tse, Confúcio, né? Que o Buda mesmo, todos eles que surgem em vários campos do mundo, deram a base, né, de início da religião, né? Que pode ter nomes diferentes, né? Cultura diferente, mas que desembocaram nas ideias que o Cristo acabou por consolidar no seu Evangelho, né? Então, é preciso um alerta a respeito disso. Vamos ver o que nós estamos finalizando. E aí, ela nos mostra, a ambição não é do sistema, mas sim de quem? Do homem. Ah, a culpa é do sistema capitalista. E aí nessa discussão ideológica, né, capitalismo, socialismo e tal, a culpa não é do sistema em si. A culpa é do homem, é quem faz parte do sistema. É essa ambição descabida que leva a todo esse despautério, a todo esse abuso, né, e que acaba, de uma certa forma, desembocando em crises, né, em turbulências, como nós estamos colocando. Na raiz dessas crises, porém, encontra-se o quê? Ambição econômica dos seres humanos imediatista, que tudo investe em favor do poder e do ter,
na desenfreada pretensão de reunir bens materiais e consumistas, que o tempo se encarrega de demonstrar que inúteis são em realidade, porque não levamos nada disso, né? Se não dividirmos essa riqueza, esses bens, a benefício de todos, nós não carregamos nada, não conseguimos levar. O que carregamos daqui para outra vida é aquilo que construímos em termos de valores morais, né? É o que nós construímos em termos de bondade, de amor ao próximo, né? Aquilo que aprendemos em termos de conhecimento, nada material conseguimos carregar. E vamos ver aqui só para a gente finalizar, né? O momento é de rever os nossos valores e atitudes. Momento de cooperação, momento de solidariedade, de perdão, de caridade, compaixão, amor ao próximo, né? E antes da gente finalizar aqui, como eu falei para vocês, eu queria só trazer, né, o pensamento de um cientista, né, Albert Einstein, né, que nasceu em março de 1879 e morreu em abril de 1955. O que ele, que é o criador da teoria da relatividade, o que ele trouxe, né? Olha lá, em 1955, vamos colocar dessa forma. O que ele fala sobre a crise? Que também precisamos entender dessa forma. A crise, como eu disse, o problema não é para exterminar a humanidade, para destruir o mundo. A crise é para dar uma sacudida, que precisamos buscar novos caminhos, buscar melhoria, né? Buscar melhoria íntima, essa reforma íntima que tanto necessitamos. Aí ele diz assim, olha, sobre a crise segundo Albert Einstein, ele diz assim, ó, não podemos querer que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas e aos países, porque a crise traz progresso. A criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem os inventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise se supera a si mesmo, sem ter sido superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a dificuldade para encontrar as saídas e as soluções. Sem crises, não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crises, não há méritos. É na crise que aflora o melhor de cada um. Porque sem crise, todo vento é uma carícia. Falar da crise é promovê-la. E calar-se na crise é exaltar o conformismo. Em vez disto, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Essa é a nossa mensagem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos lá, meus irmãos. Então, depois de termos buscado uma reflexão que nos permita um melhor entendimento desse momento, que possamos entender esse momento como um momento, como diz o Chico, passageiro, porque tudo passa, um momento de mudança. Vamos refletir sobre isso, vamos endereçar os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos, através das nossas orações. Há tantos irmãos que, infelizmente, se vitimaram a partir desse momento difícil, dessa pandemia, orar por essas famílias que perderam provisoriamente os seus entes queridos, porque a morte não é um fim, é um recomeço de um novo momento, mas é um momento que nós sabemos que não estamos totalmente preparados para passar essa perda, esse momento de distanciamento. Então, vamos orar por todos, vamos lembrar da humanidade como um todo, vamos orar pela família para que ela seja fortalecida,
Vamos orar pela nação, pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Vamos fazer com que a energia dessa oração chegue a todos os lares, a todas as pessoas, que toquem os corações, que sensibilizem aqueles que ainda se encontram endurecidos diante, da dor alheia. Vamos fechar os nossos olhos e vamos libertar o nosso espírito nesse momento para que ele se ligue ao Criador. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, ao vosso dispor, ao seu serviço. Estamos, Senhor Deus, imbuídos de contribuir, de dar a nossa parte nesse momento de luta, sendo, ó Pai, as vossas mãos, a vossa boca, o vosso ouvido, o vosso trabalho, Senhor Deus, em prol de todos os irmãos necessitados. Agradecemos, ó Pai, porque temos muito mais a agradecer do que pedir. Agradecemos pela vida, por permitir, ó Pai, que pudéssemos voltar, buscar novos caminhos, nos reconciliarmos com aqueles que ofendemos, que prejudicamos, oportunizar, ó Pai, o retorno de muitos em nossos braços, acalentar o inimigo, aquele que prejudicamos indiretamente. Poder restaurar essa vida, poder possibilitar conhecimento, entendimento e a proximidade com as vossas leis. Agradecemos, Senhor, pelo trabalho, pela saúde, agradecemos pela família, por cada membro, pela companheira, pelos filhos, pelos netos, genro, nora, irmãos, sobrinhos, primos, tios, avós, pais. Agradecemos por tudo, ó Pai, por todos que nos deste, pela família que nos acolhe, pelo teto que nos abriga diante da tempestade, das intempéries, diante do frio. Agradecemos, Senhor Deus, as dificuldades, as crises que nos tiram dessa zona de conforto, que nos sacodem, ó Pai, que nos desperta diante dessa letargia da acomodação, dos prazeres fáceis, das paixões. Permita, Senhor, que essa energia possa se estender ao espaço, que possa levar, ó Pai, a vossa luz, a vossa paz, o vosso conforto a todos aqueles que sofrem, a humanidade como toda, nesse momento e em todos os momentos. Que todos possam ser tocados, que todos possam ser abrigados pelo seu amor, que possam ser acolhidos, ó Pai, pelo seu regaço. Senhor Deus misericordioso, imploramos, ó Pai, a vossa atenção, o vosso socorro a tantos irmãos que sofrem. Pedimos, ó Pai, por essas famílias que sofrem pelas perdas. Pedimos por esses irmãos que desencarnaram. Pedimos, ó Pai, por esses lutadores que se encontram nos hospitais, essa equipe médica, enfermeiros, técnicos, auxiliares, todos os trabalhadores que estão ali nessa frente de batalha. Oramos por eles, Senhor Deus, para que sejam fortalecidos, para que sejam parados. Oramos pelos enfermos, que as nossas orações se transformem em luz. Inundem, ó Pai, os hospitais, as cidades, o mundo como um todo. Que essa energia possa ser canalizada, que esse mundo de orações, Senhor Deus, possa varrer o planeta, higienizando, afastando esse mal que abala a muitos que se encontram despreparados para eles. Dai-nos força, Senhor Deus, para esse momento. Dai-nos força para continuar a caminhada e acreditar, Pai, porque nós acreditamos, nós temos fé e queremos, de toda sorte, que tudo ocorra da melhor forma possível e que traga benefício a todos. Que possamos aprender, que possamos melhorar. Abençoe-nos, Senhor Deus, e abençoe essa água, ó Pai, que aqui se encontra, que em cada lar esse líquido possa ser abençoado, que esse líquido possa se transformar no líquido curativo das nossas dores, feridas e doenças físicas e espirituais. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, e que Jesus nos abençoe.
Uma boa noite a todos.